Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Guia Altcoins. Eu sou o Hugo Schmidt e vamos fazer mais um vídeo relacionado a DAOs, né? Eu escrevi, como sempre, fiz aqui um pequeno roteiro de uma página e eu vou me guiar para esse roteiro, que é um roteiro que explica mais ou menos o surgimento das DAOs, né? As DAOs tiveram um momento muito difícil, né, que elas passaram. Nós estamos agora num novo momento das DAOs, né? E eu vou explicar para vocês tudo certinho. Mas antes, caso você goste aí do meu conteúdo e queira entender um pouco mais sobre esse outro universo, né, que está surgindo, que são as DAOs, relacionados ao mundo cyberpunk e também a parte da blockchain, né, sistemas peer-to-peer e tudo mais, por favor, se inscreva aqui no canal, né, e também não deixe de dar aquele like aqui no vídeo, né. Então a gente está numa nova fase de DAOs, né, a nova fase das DAOs. As DAOs foram para um determinado momento, né, ali da história cripto, elas foram esquecidas, mas agora elas estão surgindo, né, e a gente vai entender o porquê aconteceu isso. Então, a DAO, né, as DAOs, o movimento das DAOs, elas foram colocados pelo Vitalik Buterin, né, Vitalik lá do Ethereum, desde o white paper, né? O white paper do Ethereum já descrevia esse movimento. Inclusive, a DAO, né, as organizações autônomas descentralizadas, foi o próprio Vitalik que nomeou, né, colocou essa categoria nova lá em 2013, 2014, quando ele criou lá o Ethereum e tudo mais. E a primeira DAO ela surgiu em 2016, na verdade foi em abril de 2016, foi a DDAO. A DDAO ela surgiu, mas infelizmente ela teve uma vulnerabilidade no seu contrato, né, ali, e invasores conseguiram explorar, roubando um terço dos fundos que eles tinham conseguido juntar através de investidores, né? Então eles conseguiram roubar um terço desses fundos. Na verdade, a DDAO ela conseguiu juntar ali, né, ele arrecadou cerca de 150 milhões de dólares. Isso, naquela época, lá em 2016, era muita grana, porque o mercado de criptomoedas não estava tão grande como está hoje. Hoje o mercado de criptomoedas está na faixa ali de 1 trilhão, né? Chegou a 3 trilhões. Então o que é 150 milhões para o mercado que tem aqui um tri, 2 tri, 3 tri, né? Mas naquela época, lá atrás, isso era muita grana, era algo inédito assim feito. E ela conseguiu reunir 11 mil investidores. Então esses 11 mil investidores se juntaram e formaram essa DAO, né? Essa DDAO. Lembrando que a DAO, né? Não só a DDAO, mas qualquer outra DAO, ela funciona mais ou menos como se fosse uma cooperativa online. Então todo mundo aposta ali, aposta não, coloca o seu dinheiro ali, investindo o seu dinheiro ali numa organização, né, que é descentralizada. Você não necessariamente precisa confiar numa outra pessoa, né? O algoritmo faz tudo isso por você. Ele faz com que você se preserve, vamos dizer assim, né? E tudo consiga correr bem ali. É lógico, você precisa. São interações humanas, isso não muda o aspecto humano, né? No caso, ali a tecnologia ela tá mais para facilitar, né, a gestão do dinheiro e a comunicação, mas assim é uma interação humana e como você tem uma relação de trabalho aí na sua empresa é totalmente igual. E ela acabou juntando esse valor de 150 milhões e ela sofreu esse golpe aí, né, pelo hacker de 60 milhões. Então foi lesada em 60 milhões, né? Quase mais ou menos um terço. Aí a partir disso, o Ethereum estava bem no seu início, né? E uma parte do Ethereum eles resolveram voltar atrás, né? Voltar atrás sobre essa restaurar esse roubo, né? Para não sei, assim, eu nunca peguei para estudar direito, mas eles tentaram restaurar essa parte do contrato original da Dedal para pelo menos pegar os fundos, uma parte desses fundos que foram roubados. Com isso, uma parte da galera lá do Ethereum, uma parte falou que não iria fazer isso e a outra parte queria fazer. Então eles tiveram um fork
hard fork, né? Que é a divisão ali entre a blockchain. E isso aí foi criado o Ethereum que a gente conhece e o Ethereum Classic, né? O Ethereum Classic, os dois Ethereum até então era Proof of Work, né? Os dois sempre trabalharam com isso, mas o Ethereum agora ele está querendo mudar para Ethereum Proof of Stake, né? E o Ethereum Classic vai continuar Proof of Work, pelo que eu estou vendo assim, né? Mas aí o que aconteceu? A confiança dentro do mercado de cripto, ela vamos dizer assim, ela é soberana. Então, o mercado cripto ele tem como a confiança no código, a confiança é algo inabalável. Quando abala essa confiança, né, tudo vai por descrédito, vamos assim, tudo vai por chão. Então foi assim que aconteceu. Como a The DAO foi a primeira DAO surgida, e já a primeira DAO já aconteceu isso, todo mundo desconfiou da possibilidade dos códigos das DAOs terem sucesso. É lógico que depois disso surgiram outras DAOs, mas elas ficaram, vamos dizer assim, por escanteio. Elas não tiveram o apoio porque sempre teve aquela sombra da DDAO que foi lá no início teve aquela vulnerabilidade e a gente sabe que a confiança ela vem através do código bem escrito. Então alguma coisa aconteceu, não confiaram demais no código, não revisaram, alguma coisa aconteceu e teve essa perda, né, de 60 milhões. Conseguiram entrar lá e roubar lá na DDAO. Só que aconteceu alguma coisa, um evento, vamos dizer assim, que durante esses 6 anos, né, desde 2016 até esses 6 anos, as DAOs ficaram sumidas. Ninguém nem ouviu falar das DAOs. E teve um evento chamado Pandemia, né? A pandemia, ela transformou, né, a nossa relação do trabalho. Então as pessoas que estavam acostumadas, como eu, como você, acostumadas a irem lá trabalhar, né, ir na empresa para trabalhar, elas tiveram que forçadamente tiveram que ir montar um celularzinho, botar uma pequena sala de reunião, alguma coisa assim, para conseguir trabalhar online, né? E muitas não trabalharam, mas muita gente começou a trabalhar online. E isso começou a levantar, né, dentro da comunidade cripto, a possibilidade de assim, cara, se todo mundo sei lá, tem gente que ficou 2 anos, 3 anos aí, tá aí desde hoje trabalhando online e não parou. As empresas gostaram desse modelo e estão trabalhando online. Então as DAOs começaram igual a Fênix, né? Começou a ressurgir esse movimento de DAOs aí, né? Mais ou menos aí em 2019, não, 2020, que as DAOs começaram a se movimentar novamente para se organizar em prol, como eu tinha falado, uma cooperativa online, onde vários participantes em determinados lugares do mundo se juntam com uma mesma ideia. E essa estrutura de trabalho remoto, né, possibilitou com que as pessoas também pudessem fazer essa dupla jornada. Porque as DAOs pode parecer muito bonita, assim, essa nomenclatura e tudo mais, mas é um trabalho igual a qualquer outro. Você tem que sentar, fazer reunião, tem que planejar. E imagina, como que a pessoa vai fazer isso sendo que ela está indo para o trabalho? Aí quando veio a pandemia, forçando a pessoa a ficar em casa, então ela possibilitou ela trabalhar online no trabalho dela, que ela já fazia, e começou também a poder participar mais de uma DAO, né? Também é online. Então as pessoas conseguiram ter tempo, né, suficiente para fazer o seu trabalho normal e mais o trabalho da DAO, porque a DAO é muito trabalho também. É uma empresa, você está trabalhando ali numa empresa normal, né? Você recebe, você faz reunião, você faz call, você faz as lives de reunião, você discute temas, dá a sua opinião.
E nisso começou a ter uma ideia do que a DAO poderia fazer, porque já que as pessoas foram privadas da sua liberdade, né, de poder ir e vir, e ficaram exclusivamente em casa, as pessoas começaram a ter uma relação com o trabalho totalmente diferente. E as DAOs, elas se aproveitaram, vamos dizer assim, desse momento para implementar essa ideia que é o futuro do trabalho, né? Que é um futuro mais colaborativo, é um futuro um pouco mais com participação online, né? E a tecnologia, você não vai mais começou a ter a ideia de você não vai usar mais a tecnologia no trabalho, né? Você vai usar a tecnologia para trabalhar. A tecnologia faz parte, é uma ferramenta importantíssima dentro da organização. Sem ela, você não consegue trabalhar, né? E as DAOs, elas implementaram isso para elas, né? Outra coisa também, que é o valor do trabalho, ele começou a passar que começou a ser visto que não é o trabalho em si que tem um valor. Não é você ir lá trabalhar. É você tá em volta, né? Compartilhar, co-criar, você ter uma relação com as pessoas que estão ali no seu ambiente de trabalho de cocriação mesmo. Você faz uma parte, a outra pessoa faz outra parte, o fulaninho faz outra parte, né? E vocês montam ali o trabalho do que é, né? E entregam esse trabalho para um determinado público ou para uma outra empresa. Então, essa cocriação, isso também tinha lá isso não é de hoje, isso já existiu, já sempre existiu essa cocriação. A sua empresa, ela funciona provavelmente assim. Tem o moço a moça ou o moço da faxina, ele ajuda ali a limpeza, tem a moça lá do cafezinho, tem o cara também que trabalha na parte sei lá, de encomendas, que entrega, né, tipo boy, né, tem a parte do jurídico, tem a parte do financeiro, então são vários setores que juntos formam a empresa. Essa relação de cocriação já existia. Porém, na internet, com as DAOs, isso deixa eu lembrar a palavra, é linear, né? É linear no sentido de horizontal. Você não tem um cargo acima que manda, você faz, às vezes, um trabalho simples, mas você vê que você também está contribuindo, mesmo sendo um trabalho mais simples, né? Existem trabalhos mais complexos, né? E existem trabalhos mais simples, né? Todos eles, independente do trabalho, eles ajudam a organização ali a ir mais para frente. É porque alguém tem que trabalhar, fazer aquela função, e não tem problema nenhum em você numa semana fazer um trabalho mais simples, na outra semana pegar um trabalho mais complexo, né? E assim vai. Nessas organizações não tem esse problema de um dia você pegar na vassoura e no outro dia você conversar sobre o financeiro da empresa. Então é todo mundo ajudando meio que do mesmo objetivo, né? Então essa parte isso que aconteceu, né, no mundo, das pessoas terem que se retirar um pouco e ficar mais online, ficar mais em casa e trabalhar ali pelo online, isso a gente conseguiu, dessa mesma forma, se comunicar, compartilhar nossas ideias, desenvolver projetos e criar, né, a partir dessa web. Então, foi visto que o trabalho, como eu tinha falado, ele não é o trabalho em si, né, o valor do trabalho não é em si ir lá no trabalho. Não é em si ir até lá para trabalhar, né? O valor não tá aí. O valor tá aí você conseguir comunicar, compartilhar suas ideias, desenvolver e conseguir criar aquela organização. E isso pode ser feito através da web. Então, é lógico, tem empresas e empresas. Tem empresas que não vão conseguir fazer o seu trabalho na web, né? Não vão conseguir. Até mesmo eu estava pensando sobre... Poderia existir uma DAO relacionada à escola, a ensinar a criançada mesmo, através da online. E o que aconteceu? As crianças as crianças, elas têm assim, uma dificuldade muito grande de concentração.
Então isso aí teria que ser discutido um pouco mais para a forma de trabalho. Então algumas empresas vão conseguir migrar para ser uma DAO, né? E outras empresas, né? Outras formas de comércio, assim, não vão conseguir, né? Que elas precisam realmente estar ali, a pessoa precisa realmente fisicamente estar ali presente, né? E com isso, é, a gente, como eu falei, a gente deixou de usar o digital no trabalho para usar o digital para o trabalho, né? Como eu estou fazendo aqui, isso aqui é um trabalho que eu uso digital, né? E, e para finalizar, as DAOs elas se beneficiaram desse movimento e hoje a gente tem uma visão assim um pouco melhor, né, do que o futuro do trabalho, né? O futuro, pelo menos do trabalho das DAOs, o que nesses últimos anos, desde 2016 que teve a DDAO, que teve o problema lá, pra cá, o que as DAOs entenderam, o que é fundamental para isso não se repetir, elas entenderam isso e aproveitaram a onda lá da pandemia para juntar mais pessoas em prol dessa ideia do online, né, de ser um local onde é mais colaborativo, mais multiconectado. Então a gente vai ter, com o surgimento e as DAOs ganhando força, a gente vai ter mais ferramentas que vão possibilitar e vão ajudar as DAOs a se manterem e a se conectar com outras pessoas. Então eu vejo lá na DAO que eu participo, que inclusive se vocês quiserem dar uma olhada lá, é um aprendizado assim, diário, que é a Bankless Brasil. Eu faço parte lá da Bankless, eu sou membro de lá, e eu vejo que as ferramentas, né, que existem que existem dentro da DAO, elas servem para a gente colaborar de uma certa forma, ajudar, né, e co-criar ali ações dentro da DAO. Então, por exemplo, existe uma ferramenta interna, que agora eu não vou lembrar o nome, que eu acho que é o D-Work, que a pessoa cria, né, dentro da DAO, cria um trabalho, e esse trabalho ele é dividido, a pessoa não coloca um trabalho inteiro. Então, por exemplo, tem que escrever um texto. Dar um exemplo aqui, tem que escrever um texto. A pessoa cria esse trabalho de escrever o texto, mas logo em seguida já cria outro trabalho para revisar esse texto. Alguém tem que escrever o texto. Então são vários trabalhos. Alguém tem que postar esse texto, né? Então são vários trabalhos dentro daquele texto, né? Que não é só criar o texto, né? Você tem que criar, tem que editar, tem que revisar e tem que postar o texto. Então tem que criar às vezes uma imagem, tem que buscar uma imagem para o texto, né? Então são vários trabalhos que não precisa, não necessariamente uma pessoa precisa fazer. Pode fazer 4, 5, 6 pessoas ali naquele mesmo texto, naquele mesmo trabalho. É lógico, o trabalho do texto é um, revisar é outro, né? Editar é outro, enviar esse texto já revisado pro blog ou pro site é outro, colocar a imagem ou criar uma imagem é outro. Então, dentro de um trabalho que às vezes a pessoa vê que é um texto, parece que só uma pessoa foi lá, escreveu e colocou, tem 5, 6 pessoas ali co-criando colaborativamente em prol de uma ação, né? Em prol de um objetivo ali, que é colocar aquele texto referente a qualquer outra, alguma coisa ali relacionada a criptomoedas. E assim, a mesma coisa acontece com o texto, assim a mesma coisa acontece numa leitura de um livro, assim acontece sobre um curso online lá dentro, um workshop sobre determinada coisa. Então, a cocriação, né, agiliza e facilita as tomadas de decisão e também a organização, a organização se mexer muito mais rápido, entendeu? Então é isso, gente. Esse universo das DAOs eu vou trazer explicando um pouco mais. Eu tô um pouco resfriado, então é um pouco mais difícil falar, mas assim, é mais para ter uma ideia que surgiu o movimento DAO em 2016.
Em 2016 não, 2013, 2014, com o Ethereum. O 2016 teve a DDAO, que teve a possibilidade desse surgimento de fato dessa primeira organização autônoma descentralizada. Juntaram-se mais de 11 mil investidores, 150 milhões em fundo. Foi roubado uma parte, um terço foi roubado. Isso, as DAOs entraram no movimento de queda, ninguém mais se falou, elas ficaram sumidas durante um bom tempo, e a partir da pandemia e tudo mais, do coronavírus, surgiu, né, as pessoas tiveram que ficar mais em casa, então surgiu essa oportunidade da pessoa conseguir conciliar o seu trabalho online mais uma DAO. Então as pessoas começaram a se animar novamente a procurar as DAOs, né? E assim, as DAOs hoje elas ganharam força, então a maioria das DAOs que você vai ver por aí surgiram mais ou menos nessa época de pandemia, né? Às vezes elas já estavam com uma ideia em 2019, 2018, 2019, mas aí em 2020 elas ganharam força por conta que estava todo mundo online. E a partir disso, foram criadas novas ferramentas que não existiam para ajudar as pessoas a colaborar e se conectar ainda mais. Então, essa questão dos vídeos, ferramentas para vídeo melhoraram muito, ferramentas para divisão de trabalho melhoraram, ferramentas para pagamento de uma forma de criptomoeda, né, como criptomoeda, melhoraram muito mais, fazendo com que as pessoas tivessem maior segurança ali dentro da rede e confiassem o seu dinheiro ali, confiassem o seu investimento, que não fosse roubado. Então, tudo isso tá fazendo com que as DAOs elas prossigam, entendeu? E assim, cada vez que eu olho pela internet e pesquiso sobre DAOs, eu acho mais uma DAO, entendeu? Eu acho mais um segmento, né? Não sei até onde vai parar, nem eu acho que vai ser um boom de DAOs, como a paleteria, né? Lembra aquela época das paleterias, que tinha uma paleteria em cada esquina? Vai acontecer isso, né? E como aconteceu também com as ICOs, né? Todo dia tinham milhões de ICOs, milhões de ICO, como é que é? Inicial Coin Offerings, né? A ICO é quando sei lá, o projeto vai oferecer pela primeira vez as suas criptomoedas, né? E para venda. E teve também o boom, sempre assim, tem um boom muito forte, né, sobre ali o assunto, né? E depois de um certo tempo que ele esfria, e as melhores DAOs, as DAOs que se colocarem se posicionarem melhor, elas acabam ficando, né? Então eu acredito que essa época vai ser a época das DAOs, né? E você pode participar, né? Eu vou relatar algumas DAOs que eu vejo e sobre o que elas trazem assim de novo, quais são as perspectivas delas, né? É isso, gente. Para esse vídeo é assim, eu já acabei o que eu tinha escrito aqui. Não deixe de dar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.